Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira aula. Sejam todos bem-vindos. Na segunda aula, nós terminamos falando sobre a polêmica em relação à mulher de Jó. O que disse a mulher de Jó para ele? Ela disse, abençoa ou amaldiçoa a Deus? Lembrem-se que no começo dessa segunda aula, eu vos falei sobre o querer e quetube. Nós estamos agora na terceira aula, onde vamos discorrer o mesmo assunto. Querer quetube é quando o escriba tira a palavra que deveria estar no texto e coloca na margem. Nesse caso, o escriba, de propósito, pegou o verbo amaldiçoar e colocou na margem. E colocou no lugar do verbo amaldiçoar o verbo abençoa. Por que o escriba faria isso, pastor? Devido à nomina sacra, ou seja, ao zelo e ao temor pelo nome de Deus. O escriba não aceitava de forma nenhuma que o nome do Eterno tivesse antes ou depois do verbo amaldiçoar. Eu vou repetir para que vocês entendam. O escriba não aceitava de forma nenhuma o nome do Eterno, né, o tetragrama, antes ou depois do verbo amaldiçoar. Por essa razão, eles trocavam o verbo. O verbo que deveria estar no original, de fato, era o verbo amaldiçoar. Mas por causa da nómina sacra, o escriba trocava o verbo. Vai aparecer aí para vocês, na tela, a Bíblia Hebraico Stuttgartensia e abaixo o aparato crítico. Se vocês analisarem o versículo 9, que está bem claro aí, em hebraico, Vatomer lo esto oderha, mahazik betumaterha, barer Elohim vamut. Aí onde aparece o verbo barer, tem um A. E se você analisar esse A lá no rodapé da Bíblia, está dizendo assim, confira o capítulo 1 e o versículo 5. Ou seja, está nos obrigando a analisar o versículo, o capítulo 1 e o versículo 5 do mesmo livro, do livro de Jó. Vai aparecer aí também para você na tela o versículo, Jó, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Observe que o texto hebraico para esse mesmo versículo é Amar Iov Ulai, Hateu Vanai, Uverharu Elohim. E é interessante porque o verharu, que é o verbo que aparece aí, também é o verbo abençoar. Para quem teve um pouquinho de alfabetização de hebraico bíblico, essa palavra que eu marquei aí em azul, está aparecendo na tela, e ela está grifada em azul, nós temos a vogal U, né, que é o shurik, o vav com ponto dentro. Não é shurek, é shurik. O vav com ponto dentro. E no final nós temos também a vogal U. Tirando as duas vogais, nós temos o verbo barer, que é o verbo abençoar. Ah, pastor, mas ainda não resolveu a situação. Sim, ainda não. Mas vamos lá. Observe que na palavra grifada tem um A. Esse A vai nos mandar de novo para o aparato crítico. E chegando no aparato crítico, nós temos correção do escriba, ou seja, toquim, soferi. E temos o verbo que deveria estar lá, que é o verbo vekelulo. O verbo vekelulo é o verbo amaldiçoar. Portanto, fechando o assunto e resolvendo a situação, os nossos tradutores não erraram. De fato, a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Porém, o escriba, por causa da nómina sacra, não permitia de forma nenhuma que o verbo amaldiçoar estivesse antes ou depois do nome do Senhor.
do nome do Eterno. Por essa razão, de propósito, eles trocaram o verbo, mas colocaram uma nota dizendo que o verbo que deveria estar ali não era aquele, era este. Sendo assim, fecho esse assunto dizendo que não temos problemas de tradução aqui. Os nossos tradutores foram felizes, porque observaram o contexto. E ainda mais, observe, pense comigo, sem usar o hebraico, só nos detendo no texto em português. Se a mulher de Jó, de fato, tivesse dito para ele: ainda retens a tua sinceridade? Louva, bendiga a Deus, Jó, e morre. Por que no versículo seguinte ele diria para ela: como pensas uma louca, pensas tu? Parou para pensar isso, queridos alunos? Que se ela tivesse dito a ele: abençoa, louva a Deus, por que ele iria chamá-la de louca? Logo, o contexto dá uma probabilidade, traz uma probabilidade maior para que ela de fato tenha dito amaldiçoa a Deus. E aí sim, temos uma justificativa da narrativa de Jó, dizendo para ela: como pensas uma louca, pensas tu? Então o contexto nos ajuda nessa questão polêmica. Portanto, fecho esse assunto dizendo: as nossas Bíblias estão corretas. Você tem em suas mãos, de fato, a palavra de Deus. Na sequência, você vai recuar um pouquinho para a página de número 12 do seu livro e nós vamos observar o vocábulo Bíblia. O vocábulo Bíblia deriva do idioma grego, língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Segundo Silva, numa obra de 1986, para vocês que não sabem, esse Silva é o pastor Antônio Gilberto, em memória. Em uma obra do ano de 1986, na página 10, o autor argumenta o seguinte, abre aspas: um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários desses eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Na sequência, está aparecendo para vocês outra definição. Biblion, livros, e logos, palavra. Bibliologia é a ciência da história e da composição dos livros. É o conjunto de conhecimento e técnicas que abrange a história do livro. A bibliotecnia, a bibliografia, a bibliotecologia e a biblioteconomia e a bibliofilia, e se relacionam com a origem, evolução, produção, publicação, descrição e enumeração, conservação e restauração histórico da Bíblia. Logo, isso é a definição do que vocês têm em suas mãos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada foi traduzida do idioma hebraico para o grego. Quem traduziu foi Ptolomeu Filadélfio II, 300 anos antes de Cristo. A Bíblia Sagrada também foi traduzida do grego para o latim. Quem a traduziu foi Sofrônio Eusébio Jerônimo, 400 anos depois de Cristo. Do latim para o alemão, Martim Lutero, grande tradutor e aquele que iniciou a Reforma Protestante. Do alemão para o espanhol, Cassiodório de Reina e Cipriano de Valera. Eles, ambos, traduziram do alemão para o espanhol. E, é claro, do espanhol para o português, João Ferreira Anes de Almeida. Vejam como Deus trabalhou, usando 40 homens que foram inspirados pelo seu Espírito. Homens que escreveram o texto bíblico e a Bíblia Sagrada, de geração em geração, de traduções em traduções, chegou até a língua portuguesa e entrou em nossa casa, mudou a nossa vida e pode também mudar a vida de nossos familiares. Portanto, eu termino essa terceira aula dizendo para vocês: valorizem a Bíblia Sagrada. Não foi fácil a trajetória,
Deus trabalhou para que ela chegasse em nossas mãos. Dê valor à Bíblia Sagrada, pois ela é a palavra de Deus que mudou a nossa vida.